Pela última vez eu passo o cronograma dos eventos relacionados à origem da vida no planeta, né? Mais ou menos 4,7 bilhões de anos atrás surge a Terra. Há mais ou menos 3,7 bilhões de anos atrás, as primeiras células procarióticas, ou seja, bactérias aqui na parada. Um comentário extremamente importante. Quem surgiu primeiro? Respiração ou fotossíntese? Ora, moçada, respiração depende do oxigênio produzido pela fotossíntese. O que quer dizer que se o primeiro ser vivo era autótrofo, heterótrofo, nós não temos certeza, mas de uma coisa a gente sabe. Num primeiro momento surge a fotossíntese vai lá, acumula oxigênio na atmosfera para que possa então, num segundo momento, surgir a respiração aeróbica. Afinal de contas, a respiração aeróbica, ela precisa de oxigênio para poder acontecer. Há mais ou menos, moçada, 1,7 bilhões de anos atrás, surgem as primeiras células eucarióticas. E aí, um questionamento importante. Quem veio primeiro, mitocôndrias ou cloroplastos? Toma cuidado com a besteira. Que quando eu estou falando na fotossíntese, quando eu estou falando na respiração aeróbica, nesse momento, estou falando de células procarióticas. Células procarióticas, células bacterianas, não apresentam organelas membranosas, né, gente? Não apresentam mitocôndrias, não apresentam cloroplastos. Daí, como é que essa fotossíntese é feita sem que você tenha cloroplastos? Não sei se alguém lembra que nas cianobactérias a fotossíntese é feita em dobras de membrana chamadas lamelas ou cromatóforos. Então faz fotossíntese mesmo não tendo cloroplasto. No caso, gente, lá da respiração aeróbica, mesmo sem mitocôndrias, como é que você faz? Respiração aeróbica sem mitocôndrias, como a gente tinha discutido, em criaturas procariontes, né, que fazem respiração aeróbica, a cadeia respiratória acontece no mesossomo, simplesmente. Ou seja, nesse caso, quando eu falo que primeiro surgiu a fotossíntese e segundo surgiu a respiração aeróbica, estou falando no primeiro momento em procariontes, estou falando em situações onde não tem mitocôndrias nem cloroplastos. Agora, quando eu falo de eucariontes, aí sim, somente eucariontes que têm mitocôndria, que têm cloroplasto. Quem veio primeiro, mitocôndrias ou cloroplastos? Em eucariontes, mitocôndrias vieram antes dos cloroplastos. Por que nós acreditamos que a mitocôndria ela é mais antiga que o cloroplasto? Primeiro que a mitocôndria é fundamental para você sobreviver ao holocausto do oxigênio. Né? Então, o holocausto do oxigênio, quando começa a acumular oxigênio na atmosfera, a mitocôndria é fundamental para você sobreviver ao episódio do holocausto. Segundo, moçada, que a mitocôndria ela acontece em todos os eucariontes. Nesse caso, pessoas, cloroplastos somente em alguns eucariontes. Daí, pelo fato da mitocôndria surgir primeiro, todos os eucariontes têm mitocôndrias. No caso dos cloroplastos, surgem depois somente alguns eucariontes. Aliás, a brincadeira, ela vai ser mais ou menos desse jeito. Se você vai lá e coloca uma daquelas arvorezinhas evolutivas, para a gente estar colocando aqui com vocês, nós temos que o primeiro ser vivo, ele era procarionte, continua procarionte em relação às bactérias, que, moçada, no primeiro momento, surge a mitocôndria, de maneira que o primeiro eucarionte, ele tinha mitocôndria, e todos os eucariontes apresentarão mitocôndria. Entretanto, cloroplastos, nós vamos ter única e exclusivamente em alguns grupos de seres vivos. É o caso de plantas, é o caso de algas. Porque animais, protozoários e fungos, eles apresentam somente as mitocôndrias e não os cloroplastos. Então, quando você pega um esquema desses, que a escala de tempo está rolando de baixo para cima, quanto mais para baixo, mais antigo. Quanto mais para cima, mais moderno.
mais recente. O que vai acontecer é que procariontes são mais antigos, continua havendo procariontes até hoje, surge a mitocôndria no primeiro momento, tanto é que todos os eucariontes têm mitocôndria. Plantas, algas, animais, protozoários e fungos, todos têm mitocôndrias, mas especificamente, nessa linha evolutiva que originou as plantas e as algas, é que os plastos surgiram, eles surgem no segundo momento. Daí, entre mitocôndrias e cloroplastos, as mitocôndrias são mais antigas, que as mitocôndrias acontecem em todos os eucariontes, e os cloroplastos são mais modernos, eles surgem somente nessa linha evolutiva do lado de cá. Tanto é que animais, protozoários, fungos, eles apresentam mitocôndrias somente. Enquanto que plantas e algas apresentam mitocôndrias e apresentam cloroplastos. Então, uma diferença em relação ao comportamento. Alguém vai lá e briga comigo. Ô Landim, mas a mitocôndria não faz respiração e o cloroplasto não faz fotossíntese? A respiração não depende da fotossíntese? Ô gente, nesse aspecto, não se preocupe, porque antes dos eucariontes surgirem, com os procariontes, já tinha surgido a fotossíntese, mesmo sem cloroplastos, para acumular oxigênio. Já tinha surgido a respiração, mesmo sem mitocôndrias. Daí, nos eucariontes, primeiro mitocôndria, depois cloroplasto. Continua, moçada, a brincadeira, que as primeiras células eucarióticas, indivíduos que são unicelulares, há mais ou menos 1,2 bilhão de anos atrás, surgem os primeiros seres pluricelulares. Esses primeiros seres pluricelulares, bem parecidos com as atuais algas vermelhas, bem semelhantes às atuais algas vermelhas, e há mais ou menos 600 milhões de anos atrás, surgem, moçada, nós, animais. Ou seja, se você analisa o cronograma, 4,7 bilhões de anos a Terra, 3,7 bilhões de anos a vida, 1,7 eucariontes, 1,2 primeiros pluricelulares, grupo das algas vermelhas, 600 milhões de anos. Os primeiros animais, eles vão estar aparecendo há mais ou menos 600 milhões de anos. Falei de todo mundo? Quase, né? Cadê os vírus? Moçada, e os vírus? Gente, existe uma discussão séria sobre como os vírus apareceram. Será que eles surgiram antes? Ou será que eles surgiram depois das células? Não sei, eu não estava lá para saber como foi. Só quando a gente inventar a máquina do tempo é que a gente vai ter certeza. Daí, duas hipóteses. Talvez os vírus tenham surgido depois das células. Talvez eles tenham surgido antes das células. Claro, né? Só tem essas duas possibilidades. Sendo que, qual é a hipótese preferida? Depois. Por que a nossa hipótese preferida é que o vírus, apesar de ser mais simples que a célula, veio depois? Porque a gente lembra que o vírus é um parasita intracelular obrigatório. Lembra que o vírus depende de uma célula para se reproduzir? Não faria o menor sentido surgir o vírus sem ter a célula. Se o vírus surgisse sem a célula, ele ia se reproduzir como? Ele ia ficar lá no meio, coçando, sem fazer nada, esperando a célula surgir, para entrar na célula e começar a se reproduzir? Não faz sentido. Então, o argumento para você dizer que os vírus vieram depois das células é que os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, como eles são parasitas intracelulares obrigatórios, eles dependem das células para existir. Dependem das células para se reproduzir. O que quer dizer, nesse caso, que não faria sentido eles existirem sem as células existirem. Esse é o ponto de vista preferido. Entretanto, alguns autores defendem que vírus surgem antes das células. Alguns autores defendem que os vírus de RNA são sobreviventes do episódio do mundo do RNA. Que os vírus de RNA, moçada,
eles seriam lá resquícios no mundo do RNA. Antes mesmo de haver célula, nos mares primitivos, você tinha, moçada, enzimas de bobeira no caldo primordial. Então, talvez os primeiros vírus não precisassem de uma célula para parasitar. No caldo primordial tinha muita matéria orgânica, tinha lá fonte de energia, tinha lá enzimas que o vírus podia aproveitar para poder se replicar, mesmo sem uma célula. Segundo esse argumento, né, as primeiras formas de vida, entre aspas, do planeta seriam os vírus de RNA. As primeiras, vou até colocar aqui, formas de vida, né, porque eu não sei se o vírus é vivo ou não, seriam vírus de RNA exatamente no mundo do RNA. Na época em que mares primitivos estavam saturados de nutrientes, de matéria orgânica, de fontes de energia, de enzimas, e talvez um vírus não precisasse de uma célula para se reproduzir, né? Mas aí, volto a dizer, é um ponto de vista. Então, alguns autores defendem isso aqui, alguns autores defendem isso aqui. Landim, na hora da questão, meu Deus do céu, o que é que eu vou dizer? Não vai dizer. As questões não vão perguntar, quem veio primeiro, o vírus ou a célula? Não vai. Os biólogos não se decidem, que dirá nós, pobres estudantes. Então, o que eu quero que você saiba? Argumentar. Se o cara disser, por que o vírus veio depois da célula? Parasita intracelular obrigatório, depende dela. Não faria sentido ele existir sem a célula. Mas por que tem autores que acham que o vírus veio antes? Porque os vírus, talvez, de RNA, teriam sido resquícios do mundo de RNA, né? Eles existiriam numa época em que não precisaria de uma célula para parasitar, o mundo do RNA daria condições para isso. Ponto de vista, é isso que você tem que conhecer.